E a Bíblia está escrito aqui em 1 Samuel 16, do versículo 14 ao 23, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E que será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. E então disse Saul aos seus servos: Buscar-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-no. Então respondeu um dos jovens e disse-lhe: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e é homem de guerra, e cioso em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. E então tomou Jessé um jumento, correndo de pão, e um de odres de vinho, e um cabrito, e enviou-lhes a Saul pela mão de Davi, o seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajé de armas. E então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar aqui Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. E então Saul sentia aliviado e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: o louvor e a palavra. Entendemos que é o que nós sempre argumentamos na nossa programação Som e Alegria. Desde quando a gente começou aqui, a gente sempre tem falado e tem argumentado concernente ao louvor, concernente à palavra. E durante os tempos, durante os anos, vai se passando, a gente vai pegando experiência com Deus e vai observando concernente algumas verdades divinas, concernente à adoração e concernente à palavra do Senhor. Entendemos que o louvor é de exaltação e adoração a Deus. Entendemos que as músicas lá do mundo que Satanás oferece, essa música dessas pessoas mundanas que não tem temor nenhum de Deus, que não adora o Senhor, antes de mais nada tem pacto com Satanás e amaldiçoa a muitas vidas, essas músicas Deus não recebe, essas músicas nunca chegarão aos céus. Mas eu entendo que quando o coração contrito é quebrantado, quando aquela pessoa serve a Deus, o adora em espírito e verdade, e adora com átrios de louvor, este louvor chega aos céus de tal maneira, ele canta na terra e Deus escuta lá em cima, na sua terra celestial, lá no seu lugar celeste, que é no céu de glória. Entendo que quando o louvor de adoração é tão perfeito e todos estão numa só comunhão, o próprio Deus vem pessoalmente visitar. A Bíblia diz que ele desce do céu para cá para receber átrio de louvor. A Bíblia diz que nos templos de Deus, quando o louvor era tão perfeito, você sabe muito bem isso, quando Salomão levantou o templo e assim a glória do Senhor estava dentro do templo, todos caíam, porque existia uma comunhão perfeita, existia adoração. E quando há louvor e adoração perfeito a Deus, o próprio Deus desce do céu para poder fazer a visitação, para poder receber aquele louvor. Salmo 22, versículo 3 já nos dá uma base muito grande concernente a isso, dizendo que o nosso Deus habita entre os louvores e adoração em Israel. Aleluia, glórias a Deus. E os perfeitos adoradores, cadê eles? Aqueles que adoram a Deus,
aqueles que se entregam para Ele em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor se diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Mas para nós falarmos nessa tarde para você, concernente a esse tema de mensagem, o louvor e a palavra, entenda, há uma diferença muito grande de louvor e para a palavra, mas os dois acompanham junto, tem que andar em conformidade. Se há louvor, a adoração, tem que ter pregação, tem que ter a palavra. E eu entendo por uma base bem maior e melhor e profunda e profética que o louvor ajuda a afastar o mal. O louvor nos coloca mais perto de Deus, nos coloca em adoração ao Altíssimo, mas a palavra não, ela corta. Enquanto o louvor está afastando o mal, na hora da ministração da palavra profética, ela chega cortando todo o mal, e aonde Satanás estiver, ele é desmascarado em nome de Jesus, através da palavra de Deus. E quantos têm rejeitado a palavra do Senhor? Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. Na hora da pregação, 5 minutinhos, e depois querem que Deus fale. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor, ela tem que ter prioridade. A palavra do Senhor tem que estar em primeiro lugar na vida do homem e da mulher. Nós entendemos que louvor, habitação de adoração, Deus habita entre os louvores. Deus não habita nas músicas lá do mundo, entenda isso. Você pode até pensar assim, dizer, não, eu temo a Deus, eu canto para Deus. Você pode cantar para Deus, mas cantar é diferente de adorar. Adorar é exaltar somente ao Altíssimo, é estar com o coração somente para Ele, não dividindo, não servindo a dois senhores, mas servindo somente a Deus em adoração e louvor e meditação da sua palavra. Mas entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, nessa tarde que você está ouvindo, não adianta tão somente você cantar e não observar a palavra do Senhor, porque eu entendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O louvor e a palavra tem que acompanhar junto. Quando não acompanha, aí o povo é destruído. A Bíblia nos diz que houve tempos que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, e nesse tempo não está diferente. Muitos têm sido destruídos porque tem faltado o conhecimento